Está tudo mudando. Tá? E uma outra coisa que a gente não fala é que, assim, ó, autoridade, a gente temia. Nós todos aqui fomos criados. Já tem aqui, porque agora nas minhas plateias tem gente já... Tem alguém nascido aqui neste século? Não é o ser projetado do Freud a idade que a pessoa gostaria de ter. Tá. Então, somos todos do século passado aqui. Tá? E o pior, somos do milênio passado. Quer abraçar a pessoa do lado para motivar e dizer você é um vencedor? Tá? Como é que a gente lidava com a autoridade? A gente lidava com a autoridade por temor, porque a autoridade estava imposta. Meu pai dizia para mim, Eduardo! E eu baixava a crista. A professora, eu espero não detonar aqui, a professora chegava numa sala de aula bagunçada e fazia silêncio! E todo mundo aqui, ó. Se eu chegar numa sala de aula bagunçada hoje e fizer silêncio, vai todo mundo para o Face dizer, ih, a louca teve um ataque. É completamente diferente a autoridade do século XX para a autoridade do século XXI, por um simples motivo. Ela era imposta no século XX e a gente respondia a ela por temor. Hoje, a autoridade não é mais imposta, ela é conquistada. Por isso que é tão difícil ser chefe, ser pai, mãe, professor, professora. Eu viajo todos os dias de avião, praticamente. E os pais não dão bola para os filhos. Ficam os dois pais no celular aqui. E não levam um livrinho para ela colorir, um livrinho para ela ler. Alguns dão o tablet, mas não dão fones. Né? E muitas vezes, senta atrás de mim, dois débeis mentais, que não estão nem aí para a criança, e uma criança atrás de mim, que a única coisa que ela tem para fazer é baixar e levantar a mesinha atrás de mim. Aí depois de algum tempo, eu, para dar ciência que está me incomodando, faço assim. E aí eu ouço uma vozinha fina dizendo, para de incomodar o moço, Camila. Vocês acham que com essa frouxa, Camilinha vai parar? É 30 segundos. 30 segundos depois, aí eu me viro, esqueço aqueles débeis mentais, porque às vezes do lado de cá ainda tem a avó que ainda fica dizendo, isso, Camila, baixa a coisinha. Hã? E aí eu me viro para Camilinha e digo, Camila, chega! E Camila, aos 8 anos, se depara com o primeiro limite de sua existência. Prestem bem atenção, senhores pais e avós. Criança precisa de atenção, amor e limite. Ela nasce sem limite, a gente tem que dar limite para ela. E agora, senhores avós, prestem bem atenção. Avô no século XX era para deseducar, porque pais educavam. Como os pais do século XXI, em sua esmagadora maioria, não educam, você sabe o que os avós têm que fazer? Educar. Então, a avó, aqui em casa não se bota pé em cima da mesa. Tá? Por isso que eu faço essa imagem aí, que eu mostro que o mundo era assim. Sabe por que era assim? Esse mandava nesse, que mandava nesse, que mandava nesse. Eu era peão. Eu não sei se eu contei essa história há 3 anos. Fui estagiário da MPM, eu acho que... Babi trabalhava na MPM nessa época, né? Eu era estagiário da MPM, tinha um dono e 10 diretores. Tinha tanto degrau até chegar na diretoria, e eu tinha 20 anos, 19 anos, 18, que eu não sonhava o que fazia um diretor. Não sonhava. E toda vez que tinha, porque tinham salas fechadas, né? Toda vez que tinha uma frestinha assim na porta de um diretor, eu botava o olho assim para ver o que faz um diretor. E toda vez que eu botava o olho, os velhos estavam assim, ó. Arrumava o risque-rabisque, equidistante da foto da família e da agenda. O Ariel, por exemplo, né? Não fazia nada.
E eu jurei para mim, no início de carreira, eu vou chegar lá. E a minha vida inteira eu fui trabalhando muito. Eu trabalho feito um cavalo até hoje. E fui estudando e o mundo mudando. E eu me aperfeiçoando, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, ralando e o mundo mudando. E eu trabalhando, estudando e o mundo mudando. Quando chegou, bem na minha vez, hoje, dono, dona, diretor, diretora e gerente trabalha mais que peão. Então, é uma razão muito simples. É que quando o mundo era assim, tinha pouca concorrência em todos os segmentos. Precisava de pouca base de contato com o mercado. Hoje, com a explosão da concorrência, está aqui presidente, diretora, gerente, estagiário, está todo mundo aqui ampliando as bases de contato com o mercado. E mais todo o campo digital, para o cara não se sentir abandonado. E agora, para piorar a situação de vocês, eu vou chegar no final, tá? Mas eu preciso contar uma coisa antes para vocês. Eu sempre fiz previsão de comportamento da geração Z, porque eu pesquiso a geração Z desde que ela nasceu. Eu comecei a dizer coisas em 2003, 2004, 2005, que me chamavam de louco. E agora estão acontecendo as coisas. Então agora me chamam de excêntrico. Tá? É que nem rico. Rico não faz loucura, rico faz excentricidade. Eu estou prevendo, porque eu já estou vendo. Então, eu estou prevendo, mas eu já estou vendo uma coisa que é para todo mundo entender o que vai acontecer com a geração Z profissionalmente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai trabalhar com eles e a gente vai vender para eles. Ou não. Como é que a gente foi educado? A gente foi educado para subir na vida, né? Para crescer na profissão, para galgar posições. A geração Z terá uma trajetória em espiral. Não é uma subida em espiral, uma trajetória em espiral. Vocês querem ver? Menino, a menina está no ensino médio, não fala segundo grau, tá? Que é coisa de velho. É ensino médio, ensino fundamental e médio. E, pelo amor de Deus, não diz, foi meu colega do ginásio. Aí é pior. Tá? A pessoa está no ensino médio, recém entrou na faculdade, consegue o estágio numa empresa. E a família diz, graças a Deus está numa firma boa. Aí se encaminhou. Com 17, 18 anos. Com 3 meses na empresa, a pessoa acha que está arrasando, ou que é promoção, ou que é aumento. E aí o gerente... E aí ela sai e vai para a Austrália. E a família diz, mas estava numa firma boa. E agora ainda tatuou um dragão inteiro no corpo. Lá na Austrália, a pessoa aprende a falar inglês fluente. Fica 1 ano e meio na Austrália. E volta. Vocês sabem que eu dizia isso para os meus alunos de graduação. Falem isso para filhos e netos, tá? Quando os meus alunos de graduação perguntavam para mim, faço pós-graduação em quê, professor? Eu dizia, em inglês fluente. Porque as empresas pagam cursos de pós-graduação para quem fala inglês fluente e não pagam curso de inglês para quem tem pós-graduação, mestrado e doutorado. Porque a menina aprendeu lá a falar inglês fluente na Austrália, volta e se coloca numa multinacional. E a família disse, graças a Deus, agora se encaminhou. Apesar da tatuagem do dragão e daquele piercing. Tá? Na multinacional, porque o clima de trabalhar lá dentro é legal, ela fica 7, 8, 9 meses e sobe uma posição e começa a ganhar mais. Aí a família diz assim, graças a Deus, apesar da tatuagem, do piercing, agora de metade do cabelo roxo, agora se endireitou. Só que aí ela se apaixona por alguém lá dentro da multinacional. E os dois saem para montar um food truck. E aí diz assim, mas não é possível, estava bem na firma, só pode ser maconheiro, não é possível. Aí o food truck começa a dar certo,
Veio um investidor e compra 30% do food truck, porque é um modelo de negócios e algo com sabor espetacular para replicar esse modelo no Brasil inteiro. Eles ganham, nesses 30%, mais do que a família tem guardado. E aí, começa a replicar o food truck no Brasil todo, mas dá um trabalho desgraçado. E eles vendem os 70% deles por metade do que vale. E vão para a Suíça colher uvas. Aí a família disse assim, mas estava bem com o caminhãozinho, estava dando dinheiro. Na Suíça, começa a fazer aqueles cursos de meditação, aquelas coisas holísticas, aquelas coisas... E num fim de semana, fazem curso junto com um cara de 30 e poucos anos, que recém vendeu o seu aplicativo para o Google e está montado na grana, com milhões de dólares no bolso. E o cara diz assim, vocês são do Brasil? Somos. Aí eu adorei vocês, um casal maravilhoso. Eu preciso de gente confiável para ser meu sócio no Brasil, porque eu vou montar uma startup lá. Vocês não querem ser meu sócio? Eles ganham $500 mil de luvas e montam um escritório lá na Berrini, em São Paulo, daqueles suntuosos. E eles voltam para tocar o aplicativo. E a família diz assim, mas ganharam mais dinheiro do que toda a nossa família junto. Aí eles ficam 8 meses no aplicativo e vendem a parte deles por metade, ou por 1/3 do que vale, e compram uma casa na Lagoa da Conceição, ali em Florianópolis. Você sabe quem provavelmente vai pagar a passagem para a Austrália? Parte do food truck, ou todo o food truck, vai ajudar na passagem de ida e volta da Suíça? Não é motivacional a palestra? Então, todos nós vamos ter que fazer multi-blofts para ir se atualizando, porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar preocupado com o sustento desse pessoal. Eles não estão preocupados com o sustento deles como nós vamos ficar preocupados. É por isso que eu, em relação àquela outra palestra, eu já perdi 10 quilos. A Bárbara está vendo o esforço que eu estou fazendo. Tá? E eu faço pilates também. Fotógrafos, vamos. Fotógrafos, fotografa. Olha aqui. Fotografou? Não fotografou? Aqui? Ah, tá. Mas é que esse ângulo era legal. Vai. Você sabe por que eu faço isso tudo? Porque eu vou sustentar os meus gurizinhos. Dá para ver ali? Deixa eu ver aqui. Dá para ver aqui? Eu vou sustentar meus gurizinhos até a morte.